Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí. Esse é mais um episódio aqui do Abcast, podcast da Abcripto, nosso 17º episódio. Eu, Bernardo Suru, sou o CEO da Abcripto, e eu vou conversar hoje com duas feras que estão trabalhando para ajudar a transformar o mercado financeiro, a se aproximar cada vez mais da criptoeconomia e se aproximar mais da criptoeconomia do mercado financeiro. Comigo aqui hoje está Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, muito obrigado, fundador aqui da QR Capital. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tenho grandes expectativas para o nosso bate-papo. Obrigado, Bernardo. Prazer estar aqui com vocês. Também comigo está aqui o Gustavo Blasco. Gustavo Blasco é o fundador da GCB e da PBR. Gustavo, além de conselheiro também da Bcrypto, né, conselheiro administrativo da Bcrypto. Gustavo, prazer que você está aqui para a gente fazer esse bate-papo hoje. Prazer meu, obrigado pelo convite, Bernardo. Prazer, Fernando. Então vamos lá, né? Eu acho que vamos começar um pouquinho, né? Acho que para situar todo mundo, a gente vê muita notícia, né? Falando sobre o mercado financeiro, sobre como a QR Capital vem ajudando a trazer, né, o mercado financeiro mais para a criptoeconomia, como vem aproximando também a criptoeconomia mais do mercado financeiro. Mas, Fernando, me dá um passinho atrás, me explica um pouco o que é a QR Capital e como foi que apareceu, como foi que surgiu essa ideia que hoje a gente vê operando em tantos pedaços, tanto do mercado financeiro quanto da criptoeconomia? A ideia da QR Capital surge justamente para fazer essa ponte, né, entre o mercado cripto e o mercado tradicional. A ideia da QR nasce em 2018, quando a CVM passou a primeira orientação ao mercado sobre como o fundos 555, né, os famosos fundos multimercado, poderiam investir e ter exposição em criptoativos. E naquele momento a gente entendeu que era uma oportunidade muito interessante, porque era uma classe de ativo ainda bastante nova, pouco conhecida, mas com muito potencial de crescimento. E aí a gente, ao longo do ano de 2019, passou por um processo de habilitação de uma gestora de recursos, regulada pela CVM e pela Anbima, e finalmente em 2020 a gente lançou o primeiro fundo de gestão ativa de investimento em criptoativos, que hoje temos um hall de fundos, mais de 1 bilhão sob gestão e uma série de estratégias diferentes, né, nos portfólios. A QR hoje na Asset tem ETFs, né? A gente lançou o segundo ETF de Bitcoin do mundo. O primeiro foi 3 semanas antes no Canadá. E agora, recentemente, a gente conseguiu lançar o primeiro do mundo de Solana. Muito bom. Que é um ativo super promissor, que a gente também conseguiu ser inovador aí globalmente. E, além disso, temos fundos de gestão ativa, que estão distribuídos em grandes plataformas de investimentos. E a Asset foi o nascimento, né, e já nasce como um player sujeito à regulação do mercado tradicional, né? Depois disso vem a tokenizadora, a Vortex QR tokenizadora, que é uma joint venture da QR Capital com a Vortex. Ela está autorizada no âmbito da CVM a fazer tokenização de ativos de renda fixa. Então, ela está operando em regime de sandbox já há cerca de 2 anos. Acabou de ter a renovação, né, de licença. Também fazendo essa ponte aí entre blockchain e o mercado tradicional, né, inovando nessa área. E, finalmente, o BlockTrends, que é um braço de educação, que começa aí com uma ideia de ajudar a difundir dentro do mercado tradicional a tecnologia blockchain, através de um portal de conteúdo, evento e finalmente, treinamentos formais. Recentemente, a gente foi habilitado aí pela Ancor, em parceria com a Bcrypto, para fazer a certificação Crypto Ancor, né? Então, hoje a gente vem certificando formalmente, através dessa parceria, agentes autônomos de investimento no Brasil. Que legal, que legal, que legal. Fernando, me tira, assim, você contando, acho que faz muito sentido, mas quando começou o namoro com a criptoeconomia nessa história toda? Porque não é possível que logo ali, né, falou, opa, saiu uma normativa, existe aqui o espaço. Não, acho que você já namorava isso antes. Já namorava antes a criptoeconomia de alguma forma, né? Já. Na verdade, eu tive uma sorte, um privilégio, de ter um irmão do meio acadêmico. E meu irmão, ele estudou o paper do Bitcoin muito cedo. E há muitos anos ele vinha me falando, poxa, olha isso, tem muito potencial, é um ativo interessante. Eu nunca dei muito papo, até que em 2016, que hoje eu tenho noção de que era relativamente cedo, eu decidi estudar aquilo, né? Decidi olhar, comecei a comprar ativos, etc.
E ali eu entendi que tinha uma oportunidade ali interessante. Entendi a tecnologia, né? Blockchain, todo o conceito do Bitcoin como ativo escasso. Então, eu tive esse privilégio de ter contato com isso cedo, né? E por ter tido contato cedo, muitas pessoas me perguntavam como eu visto em cripto, né? Como eu faço? E naquela época, imagina, o mercado começando, as primeiras exchanges nascendo no Brasil, muitas exchanges globais ainda não aceitavam brasileiros. Então, havia uma dificuldade de acessar o ativo, né? E as pessoas perguntavam, no final, falavam, olha, você tem essas exchanges aqui, são contrapartes que não são muito conhecidas de pessoas que estão de fora do mercado. Então, as pessoas enxergavam um certo risco de contraparte, né? E aí a gente deu, poxa, tem uma oportunidade de criar produtos tradicionais, mais seguros, regulados, etc. Então, nasce aí dessa conversa com alguém do meio acadêmico. Que legal. Provavelmente ele vai escutar a gente no podcast, eu sempre menciono ele nas conversas. Enfim, ele, além do meio acadêmico, também tem uma empresa no mercado financeiro tradicional, né? Então, eu tive essa sorte e demorei, mas acabei fazendo esse movimento e fiz um primeiro curso na Universidade de Oxford sobre o assunto. Comecei a mergulhar e tive o que a gente chama de crypto bug, né? Fui mordido pelo mosquito aí da criptoeconomia. É impressionante. Foi um movimento assim muito intenso de aprendizagem. Até hoje eu aprendo muito, né? Uma indústria nova. Sem dúvida. Mas começou numa interação com alguém do meio acadêmico. Vamos conversar mais sobre isso. Gustavo, me conta um pouco sobre a GCB, que hoje é um grupo de quantas empresas? Já até perdi o cálculo de quantas empresas estamos falando aqui. Os CNPJ são bastante, mas como verticais de negócio mais importantes, são 3. São 3, são 3 negócios. Me conta um pouco da GCB e um pouco do trabalho que vem fazendo junto ali, também na mesma vertente, né? Tentando unir mercado financeiro tradicional, criptoeconomia, para ter um novo acesso. A GCB basicamente fala que é aquela tese do banco de investimento sem ser banco, né? Então a gente faz sempre nichado qualquer atividade de um banco de investimento, exceto M&A. Então a gente faz gestão de patrimônio, consultoria de investimento, alocação de capital, tem alguns fundos na nossa asset também. E a gente há muito tempo trabalha com crédito para pequena e média empresa, né? A gente dá crédito, inicialmente sempre com o nosso balanço. Então, desde 2014 a gente faz o desconto de duplicata tradicional para pequena e média empresa, principalmente a indústria. E de 14 a 18 foi uma operação que escalou bastante, né? Porque a gente começou lá do zero. E aí em 18 a gente resolveu automatizar o processo. Na verdade, a gente resolveu automatizar em 17 e terminamos em 18 fazendo uma fintech chamada Adiante, que desconta as duplicatas de forma totalmente automática. Então, se uma empresa entra no site, ela bota e-mail, CNPJ, telefone, e aí nossos algoritmos de crédito, tudo com machine learning, etc., vai aprovando o limite de crédito, vê se é fraude ou não vê a duplicata, se aquela duplicata parece fria ou não, risco cedente, sacado, etc. Faz um monte de análise e dá um limite que vai até R$300 mil e vai descontando as duplicatas de acordo com o risco da operação, né? E aí, quando isso começou a escalar, a gente falou, as formas tradicionais de funding, basicamente uma operação que é uma operação de securitização no fim, ou você vai captando via debênture de securitização, né, que hoje é um certificado de recebível, antes não tinha o marco da securitização, ou você monta um FDIC. E quando começou a crescer muito, as duas possibilidades de captação eram muito morosas. E visto que já tinha uma plataforma, uma tecnológica bastante grande, que a gente foi construindo, a gente falou, vamos fazer um site, um aplicativo, para revender isso para o investidor de varejo. Isso foi em 2019. E a gente criou o PeerBR. Acho que foi a primeira, se não foi a primeira, certamente uma das primeiras, a tokenizar essas duplicatas. Só que ele não tokenizava em blockchain, era basicamente um banco de dados privado que fracionava aquela duplicata e saía vendendo para o investidor, né, que se cadastrava na plataforma. Só que em paralelo, isso foi em 2019, a economia cripto começou a ficar mais conhecida e a gente resolveu estudar um pouco mais a tecnologia do blockchain e viu que tinha muito mais sentido fazer aquilo no blockchain, que a gente começou a fazer em 2020. E de 2020 até o ano passado, basicamente a gente fazia tokenizar a duplicata, registrar no blockchain, dividir no blockchain, vender fracionado esses tokens representativos da duplicata original no varejo e alguns ativos remanescentes como precatório, alguns dos ativos que a gente fazia no balanço, vamos revendendo aqui o que não for valor imobiliário, né? Sim. E aí no ano passado veio aquela interpretação da CVM que talvez essas coisas fossem valores imobiliários, embora elas tivessem interpretado anteriormente que não eram, né? No nosso caso específico, pelo menos. Só que depois da interação que até a gente com a AB Cripto teve com o regulador, assim, eles tiveram uma cabeça muito legal para o mercado, etc., eles meio que regularam via ofício a tokenização de dívida via a plataforma de crowdfunding com algumas limitações. E visto que
no nosso balanço a gente já dava crédito também estruturado para a empresa, né? A gente dá outros tipos de crédito, com garantia, capital de giro, etc. Ele falou, vamos então começar a tirar algumas coisas do balanço, que são boas, revender para o investidor, que a gente tenha poder de escala. Né? Então, na hora que a gente dá um crédito de 10 milhões, eu posso, no dia seguinte, vender para o investidor, eu posso pegar os mesmos 10 e emprestar de novo. Então, você tem um poder de escala muito grande. E a gente foi transformando, ao longo dos últimos 12 meses, praticamente, o PeerBR numa corretora de crédito privado sobre a licença de crowdfunding. E aí que a gente está crescendo bastante. Primeiro semestre, primeiros 8 meses do ano, acho que a gente vendeu uns 300 milhões em crédito privado para o investidor. Legal. E, assim... Acho que o mercado todo deve bater 1 bi esse ano. A gente espera sozinhos batermos 1 bi ano que vem. Acho que de curiosidade você vê como o Brasil é o país da dívida, né? O crowdfunding no primeiro semestre do ano passado teve 50 milhões de emissão. Esse semestre teve quase 500 e o delta é basicamente dívida. E tem uma grande projeção de pelo menos esse ano. Isso quem está falando não sou eu, né? Foi a própria CVM no último... Saiu até notícias no Valor Econômico que a CVM espera que esse ano bata, pelo menos usando ali a regra de crowdfunding, pelo menos 1 bilhão né, nesse ano. Então, vai ser o primeiro formato. Espero que o PeerBR contribua com quase metade disso. A gente vai dar uma força aí. Agora me fala uma coisa. Eu acho que você vem no caminho, eu acho que um pouquinho mais oposto, diferente do Fernando, né? O seu contato com a criptoeconomia, ali olhando, foi justamente nesse momento de tecnologia ou você já acompanhava antes, Gustavo? Como é que é? Como é que foi? Entrando um pouco mais o Gustavo. Então, já que é para falar dos irmãos... lá para 2015, meu irmão tinha feito alguns investimentos... Sempre a gente troca ideia, tá? A gente é bastante próximo. Tinha feito alguns investimentos, falei, não faz, ele acabou fazendo, não foram tão frutíferos. Aí ele falou assim, eu vou falar de Bitcoin. Eu falei, não, agora não vai investir nessa porcaria. Ele não investiu. Ele devia ter investido lá para 2015. Foi ele que me falou a primeira vez. Ou seja, ele só perdeu dinheiro. Praticamente, né? Mas desde então que ele me falou, um amigo nosso em comum também investiu há muito tempo, também veio falando pra gente. E no começo... problema, quando você quer inovar, você não pode falar com os especialistas, né? Então, falar com o economista sobre moeda, não, isso aqui não é moeda, não tem reserva de valor, puta buchitagem minha. E aí, depois, quando eu fui entender a tecnologia, eu falei, não, deixa eu entender um pouco mais da moeda, e comecei a investir na pessoa física também, mas aí já mais tardiamente, assim. E aí, entendi mais a criptoeconomia, entendi o poder da tecnologia, da tokenização, que eu acho esse negócio, assim, surreal, assim, o valor que vai trazer para o mercado de capitais e para a sociedade no final. E também entender um pouco mais das moedas em si, do Bitcoin e etc. E tornar, mas aí investidor eu virei só uma pessoa física. Como empresa a gente usa a tecnologia para a tokenização mesmo. Muito bom. Quando a gente está falando hoje, né, quando a gente observa, e eu acho que vou entrar um pouco em perfil de cliente, que eu acho que isso é bem interessante, que eu acho que a gente tem 2 perfis de clientes que são diversos aqui, né, na mesa, apesar de prover essa mesma ponte, né, em sentidos contrários, a gente tem perfis aqui diferentes. Hoje, quando a gente fala da GCB hoje, qual que é o perfil de cliente médio que vem consumindo esses tokens e essas tokenizações? A gente tem 2 perfis bem diferentes. Como a gente tem, desde 2009, uma consultoria de investimentos para o investidor de alta renda, parte da nossa distribuição é feita já para esses investidores que a gente dá consultoria. E a gente está falando do público de alta renda, que tem ultra-high, assim, que tem um patrimônio bastante elevado, mas é uma parte em número de pessoas, obviamente, minoritária, mas tem um poder financeiro grande. Acho que basicamente metade da distribuição é para esse público, que compra via plataforma, mas que a gente já conhece pela consultoria. E a outra metade é para o varejo, que a gente tem crescido agora nas redes sociais, fazendo propaganda no digital, etc. Aí é um investidor de varejo que tem um ticket médio lá na plataforma de R$7 mil. Então a gente tem os 2 públicos. O pessoal que é mais varejo, que a gente acessa via rede social e o cara faz o trabalho sozinho, né? Sim. E tem esse público da nossa consultoria, que é um investidor profissional, no sentido que tem pelo menos 10 milhões de liquidez, né? E que também compra com a gente. Então é basicamente a pessoa física, a gente está indo do varejo até o cara que é ultra-high. Muito, muito bom. Fernando, quando você comentou, né, falou um pouco da estratégia, como foi da estratégia de lançamento, a minha primeira visão é que você pegou primeiro institucional. Ou não, estou errado? Na gestora tinha uma limitação regulatória que só permitia que a gente distribuísse os fundos com 100% de exposição a cripto para investidores qualificados para cima. Então já tinha uma linha de corte que, de certa forma, excluiu o varejo, né? Depois, obviamente, com a evolução da regulação, hoje você tem fundos de cripto de gestão ativa com 100% de exposição e temos os ETFs na Bolsa que efetivamente foram a principal ferramenta de popularização, de acesso ao varejo dentro do mercado tradicional a criptoativos, tá?
Só nos ETFs da QR tem mais de 60 mil pessoas físicas Caramba. investindo. Quando você olha o total de ETFs de cripto, esse número supera 200 mil pessoas. Então, é bastante relevante, né? Dado que é uma classe de ativo nova. Então, para fundo, eu diria que a gente tem aí na gestão um viés aí de qualificado e varejo. Tá? Os próprios ETFs são muito de varejo. Tá? O institucional, aparentemente, ainda não entrou fortemente. Há pequenas exposições, há presença, uma exposição, mas não tão um forte. acompanhamento do mercado, mas em termos de alocação, a gente ainda não vê uma alocação difundida. Na tokenizadora, a história é um pouco outra, né? Então, a gente faz emissão de criptoativos lastreados por valores imobiliários, debênture, CRI, outros tipos de ativos financeiros. E aí é um balcão 100% institucional. A gente está até aberto a cadastro de pessoas físicas, mas até agora a operação foi focada não em originar clientes de varejo, sim, mas em atender uma demanda institucional. Então, os principais clientes são fundos de investimento e tesourarias atualmente. Falando um pouco sobre a tokenizadora, que eu acho que aqui o tema a gente conecta, dois temas bem importantes. Quanto já emitiu, né? E como foi primeiro que surgiu a ideia, né? Como é que entrou a ideia da tokenizadora, a Vortex QR tokenizadora? E como foi que... Quanto ela já emitiu hoje, né? Para as pessoas terem uma ideia em termos de evolução de mercado? Ela surge da participação da QR Capital, né, da minha participação no LAB, que é o Laboratório de Inovação Financeira da CVM, onde a QR, como um player pioneiro da área de gestão de criptoativos, foi convidada a participar do grupo para contribuir sobre esse tema, que é o uso de blockchain na infraestrutura do mercado financeiro de capitais. Então, foram cerca de 3 anos de participação no LAB, até que surge a oportunidade da criação do Sandbox. E nesse momento, a gente como asset, numa visão de diversificação de negócios, achamos interessante a ideia de entrar no mercado de tokenização através de uma licença temporária, né, que é a licença do Sandbox. A gente tomou a decisão, analisando o que a gente precisava fazer para tokenizar uma debenture, né, e a nossa visão era, renda fixa é a grande oportunidade em tokenização. Nos parecia que equity ainda era equity de empresas menores, ainda era um risco muito grande para o investidor, né? Assim, tradicionalmente, esquece tokenização, né? Mas alguém que investe em participação de pequenas empresas investe geralmente com dívida conversível, não comprando efetivamente a participação nessas companhias, né? Então, a gente tomou uma decisão de fazer uma candidatura focada em dívida, né? E em renda fixa e não em equity. E acho que foi bem sucedida. A gente teve um desenho, a gente desenhou um protótipo funcional. Na aplicação, né, da candidatura do Sandbox, a gente apresentou a plataforma funcionando e a gente conseguiu ter essa aprovação. A tokenizadora ela recebeu autorização no ano de 2022, foi recém-renovada agora no ano de 2024. A gente tokenizou cerca de $500 milhão, com muito foco em debêntures ainda, mas também a gente emitiu o primeiro security token do mercado brasileiro, né, o primeiro token de valor mobiliário autorizado pelo regulador, foi uma debenture, e a gente também fez uma emissão recente de CRI, que também é um outro ativo que nos interessava muito pelo expertise, e ela nasce da junção de 2 companhias, né, que é a QR Capital e a Vortex. A Vortex é uma instituição financeira com muita experiência na área de serviços fiduciários, já com uma experiência grande nessa parte de ativos de renda fixa. Então, a gente entendeu que era uma parceria que fazia sentido, porque dava para a gente uma aceleração, né, em termos de infraestrutura, que é algo necessário para a tokenizadora, né? Então, a Vortex aporta esse conhecimento de mercado, infraestrutura, base de clientes, etc. E a gente aportou expertise no segmento de blockchain. $500 milhão, e a gente está falando aqui também de Gustavo de desatualizados são 300 e poucos milhões, 350, não sei. Ou seja, só nessa mesa, então, a gente já tem nosso primeiro quase bilhão já até tokenizado no Brasil. Com certeza. Até o final do ano. Com certeza. Quando vocês olham, eu acho isso muito interessante, porque a gente tá vendo muito recebível, dívida, né, sendo tokenizada, né? Por quê? Qual o motivo que leva a essa ação, né, a essa visão, né?
Você falou, né, Fernando, o equity é mais difícil, você falou também um pouco da questão, poxa, o Brasil é o país que se empresta muito, né? O país da dívida, né? É, o país da dívida. Me explica um pouco por que para a gente se torna mais atrativo esse instrumento, né, instrumento do recebível, da dívida, do que de outros, como a gente tem no mercado tradicional, às vezes. Em tese, assim, teria sentido as duas coisas, porque no caso das ações, obviamente, nas ações é muito mais arriscado. Sim. Por definição, assim, são em pequenas empresas, não tem garantia de nada. Mas você tem o upside, pelo menos. Tem gente que fala, prefiro investir em equity, eu posso fazer vezes 10, pelo menos, ao contrário da dívida que você tem aquilo. Mas no Brasil, assim, culturalmente, a gente não tem muita governança nas coisas, né? Então, você pega essas... Assim, a empresa hoje que chega numa plataforma de crowdfunding, na minha visão, assim, né, desculpa os concorrentes, tá, mas é o que eu acho, sofre uma seleção adversa muito grande, porque é o cara que não conseguiu o dinheiro dos amigos da família, é o cara que não conseguiu o dinheiro de nenhum VC, de nenhum anjo, etc. O cara não conseguiu o dinheiro de lugar nenhum. Ele é uma plataforma de crowdfunding. É um puta risco, assim, a chance de você perder todo o seu dinheiro é muito grande. E aí, na minha visão, falta governança para que ao menos você fala, não, mas aquela que porrar, eu vou estourar. Porque aquela que porrar, talvez o sócio vai abrir outra igual e vai esvaziar a empresa e etc. E no Brasil, infelizmente, tem essa cultura de pouca governança. Então, visto que você não tem nem a governança para que naquele 1 em 100 você dê uma porrada, acaba não valendo a pena você investir no equity. Dificilmente você vai recuperar aquele seu dinheiro. Já na dívida, você, como é um instrumento contratual, que você geralmente, no nosso caso, você vai dar dinheiro para pequena e média empresa, você não vai fazer sem garantia, você vai fazer no aval. Você vai fazer com base numa garantia real, numa carteira de ações pulverizada, etc. Então você consegue levar essa governança. Claro que o crédito também você pode perder tudo, pode ter inadimplência, mas como você consegue amarrar bem as garantias, você consegue levar essa governança para o crédito em D0. Então, por isso eu acho que no Brasil, como é feito, é difícil ter sentido o equity, como é feito. Já a dívida tem bastante sentido, e são empresas que elas não têm acesso ao mercado de capitais, porque o veículo tradicional vai ser muito custoso, mas fazer uma emissão num banco de 3 milhões de um CRI. A gente faz, de 1 milhão a gente já faz, porque não tem intermediário. E o banco, o crédito bancário, ele não é um crédito estruturado para essa pequena empresa. Você não vai fazer um project finance para uma empresa num banco. Você vai fazer na parte de mercado de capitais. E eles não olham esses cheques. Então, acho que aqui tem uma oportunidade muito grande. Existe um vácuo existe um gap nesse mercado. Operações até 30 milhões, nenhum IB, nenhum blockchain a gente vai fazer. E de 30 a 100 é muito difícil. Então, até 30 tem um vácuo gigante, de 30 a 100 tem um vácuo grande. Tá? Para o mercado da tokenização explorar, que você tira intermediários, você tem as licenças da CVM hoje, Sandbox, Crowdfund, talvez o Fácil aí na frente, que permitem isso. E você dá acesso para a pequena empresa no mercado de capitais, que é um negócio transformador assim, para a economia. Né? Fernando, quando você olha... Aqui eu acho que eu vejo aplicabilidade direta, né, quando a gente vê isso. Mas quando você montou, né, até a questão da tokenização, olhando... Depois eu vou entrar um pouquinho no aspecto do ETF, só para não esquecer. Que eu acho que é uma coisa bem interessante, né, de falar sobre ETF. Uma das perguntas vai ser... Poxa, por que o público institucional ainda, né, não consumiu, né, e lá fora está se consumindo tanto, né, mas a gente entra nesse assunto. Quando você trouxe essa operação, né, ou trouxe a operação da Vortex QR tokenizadora, justamente pensando nas debêntures, em dívidas, enfim, qual foi a grande eficiência que trouxe para esse título? Teve um grande avanço? Conseguiu, de fato... otimizar o cenário? Como foi a grande experiência que você teve com isso, né, com esse avanço em termos de tokenização? A nossa visão é que os projetos de Sandbox foram construídos em cima de uma infraestrutura normativa existente, que ainda não é uma infraestrutura normativa adaptada aos ativos digitais. Perfeito. Então, o que a gente está ajudando, né, e tem muita interação, né, entre a tokenizadora e o regulador, a ter os aprendizados necessários para construir uma infraestrutura normativa já adaptada para conseguir captar essa eficiência totalmente. E aí né? tem vários exemplos disso. Né? Então, por exemplo, depositária central. Essa é uma grande discussão no mundo. Né? A gente vê países... O que depositar numa depositária central quando está tudo tokenizado? Exato. Não é que você tem um registro confiável e por que você precisa depositar? Né? Então, essa é uma discussão que, obviamente, tem países indo para um caminho e para o outro. A gente recentemente teve uma interação com um player da Alemanha, né? E houve uma decisão local lá do regulador autorizando o desenvolvimento de projetos de ativo digital sem uso de depositária central. Então, na verdade, o que a gente está operando no Sandbox são modelos de negócio, estamos testando junto com o regulador, para ter os aprendizados necessários para construir a futura infraestrutura regulatória
de ativos digitais. Então, eu diria que o Sandbox ainda não utiliza no máximo do potencial a tecnologia. A caixa, vamos dizer assim, a caixa de areia ainda está bastante limitante nesse sentido. Exato. Então, o que a gente percebe hoje é que os clientes, os investidores, os emissores estão interessados em aprender junto, né? Então, é um movimento bastante experimental, mas, ao mesmo tempo, aqui está se desenhando, né, no Sandbox, nos participantes do Sandbox, está se desenhando o que vai ser a infraestrutura futura. Eu acredito num mercado que ainda tem participantes, né? Então, acho que a visão do mercado em chegar ao full potential do DeFi, né? Ele vai passar por etapas, vai subir degraus, tá? Então, eu acho que o mercado no Sandbox sobe um pequeno degrau, depois do Sandbox vai subir novos degraus até chegar realmente no full potential da tecnologia, né? Então, você tem um processo de adaptação. O Brasil é um país que tem uma infraestrutura de mercado consolidada, né, que é a B3. Sim. E só que aí eu concordo com o Gustavo nesse ponto, né? Ficam oportunidades para trás, né? Então, existem, por exemplo... um grande público desassistido, né, de uma certa forma, né? O mercado de capitais ele é pouco acessível para grande parte das companhias, né? Então, tem um long tail muito longo, né, que não é atendido pelo DCM dos bancos e eventualmente não consegue acessar o mercado de capitais, e o custo de dívida é muito diferente do mercado de capitais do mercado financeiro. Sem dúvida. Então, no final, a oportunidade de uma média empresa ou de uma pequena empresa acessar um instrumento de dívida que tem um custo, às vezes, até 3 vezes menor do que o custo do mercado financeiro, é espetacular, né? Então, eu acho que existe uma oportunidade de mercado aí em desenvolver infraestruturas mais leves, onde blockchain tem um papel importante. Isso sem falar, eu acho que de pequenas oportunidades que a gente encontrou, né? Por exemplo, a escrituração, acho que é uma oportunidade super interessante, né? Ela é perfeita com blockchain, né? Então você tem algumas vantagens tecnológicas já imediatas, mas acho que de forma geral, esse passo do Sandbox é um passo que constrói uma base para o próximo, até que a gente chegue num futuro mais distante ao uso realmente da tecnologia no máximo potencial. Ô, Gustavo, hoje, né, você falou muito do... Se você entende corretamente, você faz o recebível, né, a partir de pequena e média empresa, e aí os consumidores consomem, né, esse recebível dessa pequena e média empresa. Hoje, para a gente ter uma ideia, quantas empresas são atendidas, para a gente ter uma ideia de tamanho de mercado hoje, da qual não tem acesso ao mercado de capitais tradicional, né? Quantas mais ou menos empresas hoje são atendidas por isso? Quantos clientes estão do outro lado também fazendo isso? Esse ano, a empresa deve ter sido as 2.000 cedentes, né? 2.000? Que aí, sacados, eu não sei, porque aí você antecipa a duplicata de um cedente, né, que está dando crédito, e o risco de crédito é do sacado, no caso de antecipar duplicado. Então, 2.000 cedentes, talvez uns 10.000 sacados esse ano, né? Investidores... A gente teve ativos de investidores esse ano, acho que uns 9.000, 10.000 investidores. Tem 100 mil cadastros na plataforma, mas esse ano que compraram crédito privado foram cerca de 10 mil. Então, hoje estamos falando aí de pelo menos 10 mil empresas hoje que não são atendidas realmente pelo mercado de capitais. Hoje elas não conseguem acessar, né, terminando criando ali, né, um espaço realmente, né? Um espaço. Para a gente ter uma ideia, né, eu acho que dos dois pontos, né? Hoje... você enxerga o mercado institucional acessando também a tokenização, acessando essa forma, ou você vê um público mais varejo realmente, que hoje já não tem acesso a diversos pontos do mercado de capitais? Acho que na hora que você consegue fazer uma tokenização de dívida para uma empresa que não está no mercado de capitais, ela vai ter um yield muito maior do que as empresas AAA. Todo mundo vai querer esse ativo, seja o varejo ou o institucional. A gente, como estratégia de negócio, resolveu focar no investidor pessoa física para construir um canal de crédito privado, que a gente fala a maior corretora de crédito privado do Brasil, sim, no sentido, não o crédito privado que não é soberano, porque obviamente XP e o BTG são os maiores, mas o crédito privado para a companhia que não tem registro de emissora, né? Então, e aí que tem que fazer via sandbox do crowdfunding, porque a gente se vende como a maior corretora de crédito privado do Brasil. A gente resolveu construir esse canal, que acho que é um negócio de bastante valor. Isso não impede o institucional de comprar da gente, mas o nosso foco como a gente se posiciona. Para dar uma ajuda, a gente montou um FDIC, que é a nossa própria asset, que compra alguns ativos que a gente tokeniza. Assim, a gente já mostrou para o mercado que é possível, que é viável. Perfeito. E acho que no futuro tem outros players que estão fazendo para o institucional, as coisas vão se conversando. Fernando, quando a gente falou um pouquinho ali sobre o ETF, eu acho que é aí que eu queria voltar. Qual que é a grande barreira hoje, né? Porque hoje nós temos os ETFs
vou colocar em apps, né? Vou colocar assim, diversos apps já disponíveis ali para compra do varejo, como você colocou, né? Mas no Brasil ainda a gente já vê, eu não vou afirmar que a gente ainda não vê, mas a gente não é público os institucionais que de fato eles falam, olha, eu estou comprando ETF, estou fazendo essa exposição. Mas a gente sabe que a realidade é outra. A gente sabe que a tesouraria das empresas, enfim, consomem muito esse tipo de instrumentos. Como é que está a adoção hoje dos institucionais, né, das empresas, tesourarias, frente aos produtos de ETF? Né? Ou quando a gente olha Bitcoin, Solana, enfim, todos esses ETFs que hoje temos no mercado. É crescente, mas incipiente ainda. Ele é muito então, muito ainda pequeno. os ETFs de cripto listados na Bolsa são produtos que estão atendendo mais o investidor pessoa física de varejo. Tá? Mas, obviamente, a gente vê uma participação dos institucionais ainda tímida, ainda incipiente, mas começa a ter um pouco mais de presença dos institucionais. Lembrando também que o institucional ele tem acesso também a outros veículos de investimento que não são só o ETF local. Né? Então, você tem o mercado de futuros desenvolvido nos Estados Unidos, você tem outras alternativas, mas, de forma geral, a gente vê ainda que é uma adesão tímida, mas crescente. Quando a gente compara... Eu gosto sempre de fazer recortes mais longos, né? Quando a gente começou era quase impossível. Era quase uma aversão. Né? Não tinha administrador para os fundos, não tinha infraestrutura para ser uma gestora de cripto há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Quando a gente foi habilitado. Né? Hoje você já tem administradores maiores, você tem uma infraestrutura mais consolidada e tal. Mas eu acho que, sem dúvida, o gatilho, né, para a adoção institucional ele vai passar por regulação. Tá? Eu acho que existe ainda um pouco de incerteza. Esse é o grande ponto. Existe incerteza. Eu acho que isso é uma agenda que a Bcrypto vem contribuindo muito, né, no mercado brasileiro. Existe uma incerteza com relação à parte tributária, existe uma incerteza com relação à parte efetivamente de contabilização. Né? Então, para você pensa numa tesouraria de banco alocando, né? Existem teses, né, de como é que isso se encaixa em Brasileia, por exemplo. Né? Então, que não é exatamente regulação, mas é uma boa prática. Né? Então, você tem uma necessidade ainda de ter mais claridade regulatória. Eu acho que isso aí é o trigger, é o gatilho que vai ser puxado para essa adoção institucional crescer ainda mais. Mas, por outro lado, você teve uma adoção gigante também do mercado varejo. Né? Se o institucional ainda no Brasil, pelo menos, está mais tímido... em termos de varejo, você teve uma exposição bem maior, né? Sim, com certeza. Crescente, né? A gente vê um crescimento frequente aí do número de cotistas e da distribuição dos fundos. E quando a gente observa, por exemplo, os outros ETFs lá fora, né? Observa da BlackRock, enfim, que ficaram, né, famosos pelo tamanho, né, da BlackRock em si. A gente vê o mesmo perfil, a gente tem o mesmo perfil também que aqui no Brasil, não lá fora, Estados Unidos, apesar de ser um ambiente regulatório, aí eu vou entrar mais um pouquinho também, um ambiente regulatório um pouco mais diferente do brasileiro, a gente observa a mesma tendência ou não? Você tem um player muito grande, né, fazendo a distribuição, né? Então, no final você tem um acesso a todos os perfis de investidores. Mas ainda assim um produto com viés de pessoa física. Assim, de forma geral, a pessoa física entrou muito, muito fortemente. Obviamente, diferentes níveis, né, de ticket, acesso e tal, mas ainda é um produto forte de pessoa física. Agora, para mim, o ETF da BlackRock é uma validação interessante da tese do ativo. Sem dúvida, então, né? O mercado como um todo ganha no momento que você tem um player desse tamanho criando um produto regulado nesse segmento. Então, eu acho que ele é, nesse aspecto, um facilitador da adoção. Né? É interessante. O que a gente precisa, Gustavo, olhar, né, em termos de... Olhando essa integração com o mercado de capitais, né, o que você enxerga que temos que mudar em termos de regulatórios no Brasil para a gente ter a tokenização de forma mais presente aqui no Brasil, né? Tanto para se permitir mais que o investidor institucional, né, entre cada vez no mercado, mas também o varejo, para que consiga ampliar essa possibilidade. O que você enxerga que a gente precisa fazer de mudança ou ter de atualização? Acho que no mercado de capitais é uma regulação mais específica, porque hoje, como é que está sendo feita a tokenização dentro da regulação? O EVS Sandbox,
que são poucos players que foram autorizados, né? 3 e tem algumas limitações também. Houve a crowdfunding, que foi feito quase que às pressas para a CVM atender o mercado e conseguiu atender, mas foi muito rápido para ela conseguir... E não é um perfeito, né? Foi muito bem feito. Acho que foi excelentemente feito, visto o prazo que eles tinham para fazer. Mas foram via ofícios de uma superintendência, não foi uma norma específica para aquilo. Pegaram 88, que era uma de crowdfunding, fizeram adaptações muito bem feitas, mas para levar a tokenização para lá. Acho que precisa de um negócio específico para tokenização, com certas regras para tokenização de equity, outras para tokenização de dívida, abordar melhor a questão das distribuidoras, etc. Né? Fazer um negócio próprio para o setor, porque hoje, no caso de quem faz a crowdfunding, ficaram várias coisas meio cinzentas, meio obscuras ainda, que não foram 100% esclarecidas, dúvidas que surgiram no meio do processo e os players usam certas engenharia financeira, mas que não está objetivamente escrito na regulação. Claro, tu parte daquele princípio, se não, sou agente privado, se não me é proibido, me é liberado, ok, mas seria bom se tivesse uma regulação em certos temas explicando um pouquinho melhor, né? Coisas também de limites de oferta, etc., embora o patrimônio de afetação tenha resolvido bem, não foram as melhores coisas. Então precisa de uma norma específica para tokenização, numa conversa do regulador com o mercado, ver o que o regulador exige de mínimas diligências, o que o mercado entende que é o mínimo necessário para chegar numa construção assim, específica para o mercado, que não foi feito ainda. E aí, isso também vai dar muito mais segurança para o institucional. Aí, no caso da tokenização de dívida em si, não vou falar de ETF, que aí o Fernando pode falar muito melhor, mas o institucional vê ainda com muito maus olhos, porque não tem uma regulação sobre a tokenização. Tem 2 ofícios falando para tokenizar em crowdfunding com certas dispensas. Para o varejo, ok, mas para o institucional ainda é uma norma muito frágil. Requer ainda mais segurança jurídica. Requer. Né? O institucional não vai entrar pesado enquanto a regulação for feita através de 2 ofícios. Acho que é basicamente isso. Temos que avançar em termos de regulação. Com certeza. Temos que transformar talvez o processo sandbox em algo mais contínuo e aberto. Né? Acho que essa que é a ideia. Né? Se a gente conseguir levar isso, a gente tem uma economia tokenizada mais fácil, né? Com a regulação XPTO sobre tokenização de dívida, tokenização de equity, a instituição vai entrar. E o mercado brasileiro vocês veem como atrativo nesse cenário? O Brasil está numa posição super privilegiada, né? Em termos de avanço regulatório, né? A gente, obviamente, identifica que tem uma pista para evoluir. Sem dúvida. Mas é notório, né, o esforço dos reguladores no sentido de criar essa infraestrutura, né? Não é algo rápido, né? Acho que eventualmente não anda na velocidade que o mercado quer, mas é uma agenda que se move muito rápido no Brasil. O Brasil foi pioneiro em várias frentes, né? Digo pioneiro não na nossa parte regulatória, mas também na parte de lançamento de produtos ligados à blockchain, né? Então, um dos primeiros países do mundo a ter security tokens regulados pelo regulador, primeiros países do mundo a ter ETFs de cripto. Né? Então, enquanto os Estados Unidos estavam discutindo... Só perdemos para o Canadá. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um ETF de Bitcoin monoativo, né? Que a QR lançou por 3 semanas. Tá? Então, o Canadá lançou quase um mês antes, mas... Isso deve ter dado uma raiva. Por outro lado, a gente vê aí que o Brasil realmente está no... na que a tese está certa, né? Que a tese está certa, que precisa continuar, né? Exato. Eu acho que existe um esforço super coordenado aí dos reguladores para que isso caminhe, e considerando diferentes jurisdições, né? Como embaixador lá do GBBC, eu acompanho esse mapeamento de iniciativas globais nessa área regulatória, né? O Brasil definitivamente está naquele quadrante do pró-cripto, tá? Do pró-blockchain, né? Então, eu acho que existe uma posição muito privilegiada e companhias brasileiras estão sendo reconhecidas globalmente por serem inovadoras e por estarem trazendo coisas que não existem no resto do mundo, né? Mês passado, a gente teve um exemplo na própria QR, que foi o lançamento de um ETF monoativo de Solana, né? Foi o primeiro do mundo. Né? A gente foi procurado pelo time da Solana Global, mas, pô, bacana, né? Ninguém falou nada pra gente, né? É isso. Então, a gente continua tendo uma posição ainda de conseguir estar na vanguarda global. Isso é muito legal, né? Acho que até complementando, acho que está sendo um negócio muito legal no Brasil, que são
duas tendências, uma empurrando a outra, né? Você tem uma tendência que já aconteceu lá fora do mercado de capitais ser bem maior que o mercado bancário, que não aconteceu no Brasil ainda, né? É verdade. E tem a tendência já 3.0, que é o mercado de blockchain, tokenização, DeFi, ser a nova fronteira tecnológica do mercado financeiro. E aqui, o mercado 3.0, que é a parte de tokenização, tá empurrando, né, o mercado de capitais. Né? Tá falando, não, vocês têm que ser maior que o mercado bancário, eu vou ajudar vocês, vou jogar vocês lá na frente de uma vez. Então, isso está sendo muito legal, né? Isso é um número que eu acho que é interessante, né? A gente tem uma... A Bcrypto a gente faz diversos cálculos, né? Nós temos diversos índices, inclusive que nós vamos tornar público em breve. Mas um dos nossos índices mostrou que o ano passado nós tivemos ali em média 6% da população brasileira realizando alguma operação em cripto. Se não diretamente, indiretamente. Né? Nós estamos falando de 6%, ou seja, CPFs, pessoas. Né? O mercado de capitais é 3% no Brasil. Né? Então, a gente tem um mercado de capitais que é pouco acessível por CPF, né? E muito acessível aqui no mercado cripto. Né? Vocês acreditam que isso tende no Brasil a uma coisa ajudar a outra realmente, Gustavo? A uma coisa encaixar e puxar a outra? Você acredita que o mercado de capitais vai se aproveitar do blockchain, da criptoeconomia, para poder se alavancar? Acho que já está se aproveitando, vai se aproveitar mais. Aí o que falta sempre é o impulso regulador. Que você vê, bets que está tudo liberado, tem mais gente que vai hoje usar... Mais gente que tudo, né? Mais gente que investidor. Então, assim, o investidor de varejo pode apostar o que ele quiser numa bet. Mas no mercado financeiro tem um monte de restrição, tem que ser qualificado, tem coisa que ser profissional. É muito maluco assim, né? Você pode apostar no negócio que a chance de você perder dinheiro é 9,999%, mas para comprar um ativo de crédito, não, veja bem, talvez você não seja um cara sofisticado o suficiente. Aí, resultado, tem mais gente que investe em bet do que no mercado financeiro. Algumas coisas precisam mudar, né? Porque quando a gente observa, essa é uma grande discussão que sempre se coloca, né? Porque talvez as regras de proteção ao investidor não estejam mais protegendo o investidor, né? Esteja excluindo ele das oportunidades, né? Termina se criando essa tese, né? Fernando, quando você olha o mercado brasileiro, olhando para o futuro, olhando a criptoeconomia de uma forma geral, como é que você enxerga? Eu enxergo, como eu falei, eu enxergo o Brasil numa posição de pioneirismo, destravando, né, a infraestrutura regulatória necessária, talvez não como o primeiro do mundo, mas na primeira leva de nações com economias relevantes destravando, né? Eu acho que existe um movimento importante aí na desenvolvimento do Banco Central, né? Então não é só CVM, né? Então quando a gente olha a infraestrutura de mercado, você passa por mais de um regulador, né? Obviamente, além do legislativo, você tem as autarquias, né, que atuam. Então eu acho que o Brasil está numa posição muito boa para aproveitar essa oportunidade de ser um dos primeiros países do mundo a trazer uma regulação segura, né? E eu concordo integralmente com o Gustavo. Eu acho que isso é o gatilho que tem que ser puxado para que a gente atraia real money, né? Atraia realmente os investidores institucionais para o segmento. E eu não estou falando somente de investimento em criptoativo, mas falando também do uso de blockchain como infraestrutura, né? Eu acho que, eu sempre digo que acho que tem dois gatilhos, além da regulação, enxergo também a parte de tecnologia. Acho que existe uma tecnologia muito nova. Sem dúvida. É uma tecnologia que tem menos de 2 décadas. Né? Então, assim, é algo muito recente. Então, acho que existe aí também um desafio tecnológico. A gente olhando para a tokenização, nessa definição do protocolo, como fazer, que tipo de feature você precisa para um mercado tradicional. Então, existe ainda uma infraestrutura tecnológica que tem que ser entregue. E eu acredito que no momento que essas duas coisas são entregues, você começa a ter produto para o consumidor final. Né? Ainda é um pouco complexo o custódia, ainda é um pouco complexo a usabilidade, né? Ainda é um pouco demorada a confirmação de transações. Então, existem oportunidades de melhoria tecnológica, de escalabilidade, velocidade, que vão trazer esses produtos para o mainstream. Né? Na verdade, eu acho que no final o investidor vai investir num token sem saber o que é um token. Né? Ele não precisa saber o que é um token. Vai estar na vida dele, já no dia a dia. Exato. Né? Então, ele vai ter, assim, todo mundo manda e-mail, mas ninguém entende o que é o protocolo da internet por trás do e-mail. Né? Então, eu acho que o investidor não precisa disso, mas essa infraestrutura ela tem que estar muito testada, muito, muito validada. E está tendo avanços incríveis também, né? Estava falando sobre
gestão de cripto, o que avançou em 5 anos, mas quando você olha também a parte tecnológica, né, os protocolos, o custo de transação, etc., houve uma evolução notória. Né? Então, acho que até as próprias infraestruturas, né? Solana, surgiu diversos outros tipos de rede, né? Que facilitaram bastante, né? É isso. Então, eu acho que tem uma perspectiva muito positiva, assim, em termos de futuro do mercado, acontecendo essas duas coisas, a regulação e infraestrutura tecnológica, a gente vai ver uma coisa integrada aí ao dia a dia das pessoas. Gustavo, como você enxerga o Brasil? Fazer a mesma pergunta e aí complementar. Se você pudesse apostar em 2 coisas, né, em 2 itens para o ano que vem, o que você aposta em relação ao mercado brasileiro? Não, meu aposta, estou dando all-in na tokenização de dívida para pequena e média empresa. É uma aposta só. Eu acho que esse vai ser um dos grandes nichos assim para os próximos anos, inclusive para o ano que vem, assim, de fato, com a pequena e média empresa pode ser o mercado de capitais e a tecnologia vem para ajudar muito. Seja tecnologia de tokenização ou outras, que também a gente fala muito regulador e tal, mas o empreendedor tem que botar a cara e fazer também. Isso parece que o regulador vai fazer amém e tudo vai acontecer. Né? A gente tem que no dia a dia fazer as coisas e também precisa também empurrar para que aconteça, né? Exatamente. Não pode ficar esperando, né? É normal que primeiro a iniciativa privada faça as coisas, depois a regulação se adeque. Se você esperar um planejador central fazer a regulação primeiro, sabe que não vai dar certo, né? Então, isso aqui não é economia planificada, né? Não tem sentido. Mas então acho que minha aposta é, de fato, com a pequena e média empresa acessar ao mercado de capitais, principalmente via dívida, embora também tenha uma janela via equity, né? Porque embora eu tenha falado da sessão diversa do pequena empresa, do pequeno projeto, que acessa o crowdfunding, e isso acontece hoje, existe aquela média empresa que já tem uma operação robusta, que já fatura bastante, ou que pelo menos já tem muito cliente, que poderia acessar o mercado de capitais via equity, mas não consegue, porque também é muito caro, muito moroso. Tanto que até as grandes empresas, hoje, quando abrem o capital, abrem na Nasdaq. Então, a gente tem um problema brasileiro aqui. Esse problema também, mais severo, que a média, acho que a pequena empresa não tem muito sentido acessar, de fato, o mercado de capitais via equity. Mas a média empresa tem sentido, a gente tem muito pouca empresa na Bolsa. A gente tem até um problema que a economia cresce, o Bovespa não anda, mas não anda porque as vencedoras da nossa geração não estão aqui, né? O maior banco privado do Brasil de mercado, quase no Nubank, está na Nasdaq. A maior corretora de investimentos do Brasil está na Nasdaq, a XP. Então, o Banco Inter está na Nasdaq. Então, a nova economia não está no Bovespa. Isso reflete até no problema de alocação de capital quando você vai investir na Bolsa. Então, acho que essa é a minha resposta. Pequena e média empresa acessando o mercado de capitais. Tá? E vejo com bastante bons olhos. Muito bom, meus amigos. Foi excelente bate-papo, adorei de tê-los aqui. Poxa, voltem mais vezes. Vamos aprofundar mais um pouco, vamos conversar um pouco mais. A gente nem falou ainda de alguns assuntos, eu acho muito, muito importante. Né? A gente falou um pouco da projeção para esse ano, a gente já falou aqui quase 1 bilhão, né? Somente aqui que a gente conversando já. Mas a gente não falou as projeções, né? Que é abrindo isso, né? Falando um pouco da mudança da regra de crowdfunding, pensando em acoplar. Acho que a gente vai ter um belo bate-papo depois, num segundo capítulo, para as pessoas ficarem mais incentivadas a ouvirem, né? É um prazer. Prazer, obrigado. Gustavo, Fernando, muito obrigado aqui pelo bate-papo hoje, foi maravilhoso. Para vocês que nos ouviram, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Agora não pode mais falar, agora não está mais no X, né? Tem que esperar o X agora. Não vamos entrar em polêmica. Acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no Spotify, no YouTube, enfim, todas as redes sociais estamos lá presentes. Siga a Bcrypto, participe e foi um excelente bate-papo, meus amigos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.